Eu estou feliz demais. E eu quero que você se concentre agora, porque nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem muito para entregar. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui igual. Jesus quer que você saia daqui mais parecido com Ele. Porque no final de contas, o que importa é quanto parecidos com Jesus nós somos. Então feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós cremos que o Senhor está aqui, o Senhor é bem-vindo nesse local. Espírito Santo, nós te convidamos para fazer parte disso que nós estamos construindo aqui como igreja. Pai, nós cremos que o Senhor quer edificar os nossos corações nessa noite. Jesus, eu sei que o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer moldar o nosso caráter, o Senhor quer transformar a nossa mente e o nosso coração. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor fale de maneira poderosa, Deus. Deus, vem quente, que a gente está fervendo, Pai. A gente está querendo mais de Ti, a gente está querendo ouvir a Tua palavra. Abra os nossos corações para que a semente ela caia em terra fértil. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor fale, Pai, da maneira como o Senhor nunca falou conosco, Pai. Pai, traga novidades do céu para essa noite, que a gente possa sair daqui de fato mais parecidos contigo, com outro nível de entendimento, com uma nova compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus, eu te agradeço em fé, e eu sei que nós sairemos daqui mais parecidos contigo, e é no teu nome que eu oro nessa noite. Amém? Amém, gente? A mensagem que eu queria entregar para a sua vida nessa noite se chama Um Dia Não, Hoje. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, um dia não, hoje. Fala aí, um dia não, hoje. Deus quer fazer na sua vida hoje. Sabe de uma coisa? É muito comum nós, como seres humanos, principalmente a gente que é jovem, a gente prospectar muita coisa para o futuro, não é verdade? A gente sonha muito. Quantos aqui são sonhadores? Você é uma pessoa que carrega muito daquilo que o céu tem. Um sonhador, ele carrega muito daquilo que o céu tem. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado com você ser um sonhador. Não há nada de errado com você ter uma perspectiva de futuro. E você ter, na verdade, limites. Todos nós temos limites em todas as nossas áreas. Se você trabalha na sua área profissional, se você se relaciona na sua área de relacionamentos, se você estuda na sua área acadêmica, todos nós colocamos muitos limites para as nossas vidas. É muito natural isso. Só que o limite, ele não pode nos paralisar. Tem determinados limites que nós impomos sobre as nossas vidas, impomos sobre as nossas vidas, que muitas vezes parece algo muito distante. Já parou para pensar nisso? E às vezes o que Deus quer nos ensinar é que aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas está muito mais perto daquilo que a gente imagina. O sobrenatural, aquilo que nós queremos como sobrenatural, muito daquilo que Deus vai derramar na nossa vida, Ele já está liberado. Mas o sobrenatural aguarda um posicionamento. Guarda isso. Se você puder guardar algo nessa noite, guarda isso. O sobrenatural aguarda um posicionamento humano. Por que um sobrenatural ele aguarda um posicionamento humano? Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha para a maneira que nós somos hoje. Ele não olha o ser cheio de falhas, ou talvez o ser cheio de pecados que nós somos, né? Nós somos seres pecadores, eu e você pecamos, nós somos assim. Mas Deus não olha para mim e para você com essa perspectiva, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com um olhar de misericórdia, porque Ele olha a criação que Ele fez, não cheia de pecado, não cheia de falhas, não cheia de defeitos, não cheio de limites. Mas Deus olha para mim e para você da maneira como Ele nos criou para ser. Ou seja, você se idealiza daqui a 20, 30, 40, 50 anos com uma perspectiva muito boa, não é verdade? Você olha para o seu futuro e às vezes você pensa assim, cara, eu quero ser próspero financeiramente, eu quero ser uma pessoa que tem bons relacionamentos, eu quero ter uma família consolidada, eu quero ter uma estabilidade emocional, eu quero ter maturidade, eu quero ter um monte de coisa. Isso é muito normal e natural. Só que muitas vezes Deus, Ele quer nos tornar essa pessoa com maturidade plena agora. Deus quer te trazer uma prosperidade financeira agora. Deus quer te trazer uma estabilidade emocional agora. Já parou para pensar nisso? Deus tem pressa em fazer o que o céu deseja sobre a sua vida. Deus tem pressa em realizar aquilo que Ele já planejou e prospectou na sua vida. E é nisso que a gente vai falar um pouquinho hoje.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você puder, ou então acompanhe comigo no telão, Marcos, capítulo 9, versículo 23, a parte B do versículo. E eu queria ler isso para você e dizer que isso é uma palavra rema para a minha vida e para a sua vida. Marcos 9, 23, a parte B do versículo diz assim: disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E deixa eu te dizer algo interessante. Algumas semanas atrás eu estava vendo um documentário na Discovery Channel. Eu sou o tipo de tiozão que assiste Discovery Channel, tá? Não sei se você assiste, mas eu assisto. E eu estava vendo uma reportagem de um alpinista. Ele estava escalando uma montanha e aconteceu um desmoronamento naquela montanha que ele estava escalando. E aí uma pedra muito grande caiu sobre ele. Ele estava escalando sozinho. E ele ficou preso naquela pedra durante 3 dias. 3 dias. Depois do 3º dia aconteceu algo que está dentro do ser humano, mas que o ser humano não consegue acessar. Os cientistas chamam isso de o último suspiro. O último suspiro. E aquele homem, ele estava ali fazia 3 dias, ele tinha uma pedra de 2 toneladas em cima dele, ele não conseguia locomover a pedra porque ele não tinha muito espaço ali onde ele estava. E ele passou todos aqueles 3 dias sem comer, sem beber, sem nada, tentando gritar para ver se alguém ouvia ele, nada. A ajuda e o socorro não chegaram. Ele estava numa situação bem complicada, porque fisicamente ele já estava se deteriorando todo, aquela pedra fazendo pressão em cima do corpo dele. E aconteceu algo que é muito natural do ser humano, só que, como eu disse para você, nós não temos acesso a isso. Quando o corpo humano ele é exposto a situações de extremo risco, quando ele se encontra numa situação que talvez não tem volta, ou uma situação que ele precisa se locomover, ele precisa de uma solução imediata, o ser humano, ele recebe uma injeção de adrenalina nas suas veias, no seu corpo, e ele consegue exercer uma força nos seus braços, nas suas pernas, cerca de 3 a 4 vezes maior do que o normal. Então, depois de 3 dias, aquele cara, aquilo foi ativado dentro do corpo dele. Aquele último suspiro foi ativado, aquela injeção de adrenalina correu pelas veias dele, e ele teve força suficiente para locomover uma pedra de 2 toneladas de cima dele. Só que depois que isso acontece, existem reflexos no corpo humano depois que acontece esse fenômeno. O nosso corpo ele fica totalmente vulnerável, porque o seu corpo ele se esgota, porque ele usa todas as reservas de energia que ele tem para fazer aquele último esforço. Então ele estava numa situação extremamente complicada, porque ele removeu aquela pedra, só que ele estava em cima de um penhasco. Ele fazia 3 dias que ele estava ali, ele estava totalmente desgastado fisicamente já, emocionalmente também. Ele teve aquele fenômeno que aconteceu no corpo dele, e aquela pedra saiu, só que ele não tinha forças para sair daquele lugar. E ele acabou morrendo naquele lugar. E sabe, cara, eu queria trazer um princípio desse fenômeno, que eu comecei a ler depois, procurar mais para entender o que acontece. Deixa eu te dizer algo para você nessa noite. Deus deseja que nós sejamos vulneráveis em determinados momentos. Existe poder na vulnerabilidade. Entenda isso. Ser vulnerável, o que significa ser vulnerável, Levi? Ser vulnerável significa não ter barreiras que impeçam o acesso. É ser vulnerável, se abrir completamente. E sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus espera que eu e você sejamos vulneráveis para que Ele possa usar a nossa vida. Sabe? Faz sentido para você? Deus espera de nós uma vulnerabilidade, porque quando nós não somos vulneráveis, é muito complicado Deus acessar o nosso coração de maneira que Ele possa fazer algo, porque a maneira como Deus trabalha não é uma maneira invasiva. Deus não arromba a porta do seu coração buscando algum acesso para fazer alguma coisa na sua vida. Isso a gente tem que entender como cristãos maduros. A gente precisa entender que o processo de crescimento espiritual, ele passa por etapas. Essas etapas envolvem a nossa pessoa. Eu acredito, quantos que creem que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente possa pensar e imaginar? Quantos que creem? Você crê, eu também creio nisso. Deus pode fazer, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas Deus, Ele nos envolve no processo para que a gente possa aprender. O envolvimento, ele serve para aprendizado. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Eu queria perguntar para você, o que você tem colocado como limite para a sua vida? Talvez o limite que você tem colocado na sua vida é um nível de intimidade com Deus. Às vezes você olha outras pessoas com determinados níveis de intimidade e você prospecta aquilo para você no futuro, mas você fala assim, um dia, quem sabe, eu chegue lá nesse nível de intimidade. Talvez
o que você espera para a sua vida espiritual seja um crescimento de célula, um discipulado mais bem efetivo, e você começa a pensar assim, cara, quem sabe um dia eu vou chegar a ter uma célula que frutifique, ou quem sabe um dia minha célula vai ser frutífera. Ou talvez você coloque um limite na sua vida profissional. Quem sabe um dia eu consiga ser um profissional excelente, bem capacitado, e que isso me gere prosperidade financeira e prosperidade de vida também. Outra coisa também, quem sabe um dia eu me torne uma referência em algum assunto. Ou seja, um dia. A gente sempre coloca limites. É fácil entregar a Deus o que a gente não controla. Pensa comigo agora, quero dizer, presta atenção no que eu vou falar agora. Ó. É muito fácil a gente entregar aquilo que não está no nosso controle. Um exemplo, amanhã. O nosso amanhã, a gente não tem acesso ao nosso amanhã. A gente pode fazer coisas no hoje que provocam reações no amanhã. Só que nós não temos acesso para a modificação do nosso futuro. Se você tem, me passa a fórmula porque eu estou procurando. Mas nós entendemos que a gente não tem acesso ao futuro, então é muito fácil a gente virar para Deus e falar assim, Deus, eu te entrego o meu amanhã. Deus, eu te entrego o meu futuro. A minha família está nas suas mãos e quem sabe no futuro o Senhor possa fazer algo. É muito fácil, porque nós não controlamos. Mas é muito difícil a gente entregar aquilo que a gente controla. Aquilo que você tem acesso de modificação, por exemplo, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, os nossos... eu não sei o que você tem aí que você tem acesso, mas aquilo que você tem acesso é muito mais difícil você entregar, porque você tem o poder do controle. Você sabe que se você mexer em alguma coisa ali, vai causar uma reação. Então, é natural do ser humano que a gente procure esse tipo de atitude. A gente procura atitudes que talvez possam mudar alguma coisa, interferir no nosso futuro. Mas, meu querido, deixa eu te dizer uma parada. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, entregue tudo sem reservas. Entregue tudo sem reservas. Deus deseja que você entregue não somente aquilo que você não controla, mas principalmente aquilo que você controla. Porque quando nós entregamos aquilo que nós controlamos e aquilo que nós não controlamos, a gente fala assim para Deus, Deus, é o seguinte, ó, eu posso ter acesso, eu posso modificar, eu posso controlar, só que eu estou te entregando porque eu confio em você, porque eu creio que as suas obras são maiores que as minhas, porque eu creio que o Senhor tem um plano melhor para a minha vida do que simplesmente eu ter um plano para a minha vida. Você crê nisso? Faz sentido? Faz muito sentido, né? E eu queria também contar uma outra situação para você. E dizer para você também que nós somos seres celestiais. Você é um ser celestial. Você tem uma essência celestial. Entenda isso. E o que eu estou dizendo não é que você não é desse mundo. Você veio do pó, você veio dessa terra. Você nasceu de maneira natural. Você não é extraterrestre. Você é desse mundo, sim. Só que dentro de nós existe uma essência sobrenatural. Ou seja, você tem a capacidade sim de acessar o sobrenatural e de miraculosamente alterar coisas no presente. Isso não é mágica, isso não é mandinga nem nada do tipo, mas isso é poder do Espírito Santo dentro de nós. Isso é poder do Espírito Santo dentro de nós. Dentro de mim e de você nós carregamos algo muito maior daquilo que nós imaginamos. O Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade de modificar muitas coisas. E eu queria ler com você uma passagem que se encontra lá, que baseia essa mensagem, que está escrita lá em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 36. Se puder abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 14, 22 ao versículo 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia aí no meio. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar comigo no telão também, tem o versículo, tá? Versículo 22 diz assim, ó. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem ao barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Dá uma pausa aí. Provavelmente você já ouviu essa história. Você já sabe o desfecho dessa história. Mas eu queria que você prestasse atenção nos detalhes dessa história. Depois a gente vai tentar entender um pouquinho melhor aquilo que Deus está querendo dizer para nós nessa noite. Versículo 25 diz assim: já de madrugada, às 3
entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram, dizendo: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Até aí, mais ou menos. Cara, essa história é muito famosa. Provavelmente você já ouviu outras pregações a respeito de Pedro andar sobre as águas. Isso talvez seja uma pauta para a sua vida. Mas eu quero te dizer e extrair alguns princípios que talvez você não tenha ouvido falar ainda, ou se é novo para você. Se você tiver um papel ou puder anotar em algum lugar aí, eu queria trazer 3 princípios para você que dizem a respeito sobre romper limites. Como romper limites. Primeiro, ouse se arriscar no impossível com Jesus. Ouse se arriscar no impossível com Jesus. O versículo 28 diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Gente, repare a ousadia de Pedro. O fato engraçado é que os discípulos, eles eram o que antes de se tornarem discípulos de Jesus? Eles eram pescadores. E o mar da Galileia não era um mar distante ou diferente daquilo que eles estavam acostumados com a realidade deles. Imagina aquela cena. Eu quero te trazer, eu queria que você se concentrasse agora em tentar imaginar aquela cena. Imagina aquela cena. 4 horas da manhã, os discípulos no barco, talvez um barco pequeno, eles estavam apenas atravessando o mar e as ondas estavam fustigando aquele barco, as ondas estavam judiando daquele barco que devia ser totalmente frágil e instável, e estava chovendo muitas ondas, e aqueles marinheiros, que eram pescadores na verdade, eles começaram a ficar, de certa forma, receosos, porque tinha uma grande possibilidade daquele barco afundar, e se aquele barco afundasse, tinha uma grande possibilidade deles morrerem, então imagina a cena, um monte de coisa acontecendo, o cara tirando água dentro do barco, tentando abaixar as velas, jogar a âncora para o barco ficar instável, o mar agitado, as ondas quebrando em cima deles, eles tirando a água, e do nada eles vêm no meio da escuridão, porque 4 horas da manhã devia provavelmente estar chovendo, então as nuvens deviam estar cobrindo a lua, não devia estar com uma luz natural, aquela escuridão, no meio do nada, aparece um cara de boa andando sobre a água assim. Tá. Imagina a cena, cara. Imagina a cena. Cara, eles ficaram espantados. Eles ficaram perplexos, eles ficaram com medo. Aquilo gerou uma reação neles. E sabe de uma coisa interessante? A resolução que Pedro traz para a situação é muito brilhante. Pensa comigo. A resolução que Pedro traz é muito interessante porque assim, Pedro avista Jesus e aí Jesus fala assim, fiquem calmos, sou eu. E Pedro fala assim, se é você, me faz sair desse barco e andar até a sua direção. Pensa, gente, imagina uma tempestade. Talvez a última coisa que você queira no meio de uma tempestade é andar no meio da água, não é verdade? Talvez, se eu fosse Pedro, eu acho que eu teria pedido 1 milhão de coisas sem andar sobre as águas. Talvez eu teria pedido a primeira coisa: Jesus, faz parar essa tempestade. Assim como ele já tinha feito antes, Jesus já tinha acalmado o mar. Ou então, Jesus, venha até o nosso encontro e nos ajude, nos acalme. Ou então, Jesus, faz com que as águas elas parem de bater no barco. Ou Jesus, nos ajude, porque o barco vai afundar. Ele poderia ter 1001 reações. 1001 reações. Mas a reação dele foi extremamente diferente. Ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, é o seguinte, eu sei que você é Deus, e se de fato você é Deus mesmo, você já está andando sobre a água, e eu não quero saber disso, você está andando sobre a água, mas se você é Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural. Então é o seguinte,
me faça andar sobre as águas. Eu não quero que você traga uma resolução divina, mas eu quero provar e experimentar do sobrenatural. Cara, para e pensa um pouco. Quantas vezes, mediante uma situação adversa, uma situação complicada, a gente pede para se envolver no milagre, para se envolver na causa que Deus quer fazer? Cara, isso é incrível, porque Pedro ele traz essa resolução para a gente, e aqui no texto ele fala assim: se o Senhor se é o Senhor mesmo, não precisa que você prove quem você realmente é para mim, mas que eu quero, se o Senhor prove quem eu sou realmente em ti, me chama ao seu encontro e me faça andar sobre as águas. Gente, isso é sobrenatural. A nossa percepção de quão grande Ele é aumenta quando a gente se envolve no milagre. O texto ele diz assim, a nossa percepção de quão grande Ele é aumenta quando nos envolvemos naquilo que Ele quer operar nas nossas vidas. Quando vemos Ele realizar algo, percebemos que Ele é Deus. Mas quando nos envolvemos naquilo que Ele realiza, a nossa visão muda. Para pensar um pouco. Lembra da história de Moisés? E o povo do deserto saindo do Egito? Você lembra dessa história? Se você tivesse a oportunidade de perguntar hoje para o povo do Egito e falasse assim, fala para mim quem Deus é para você. A resposta deles era meio óbvia. Deus é Deus. Deus abriu o mar para mim. Deus enviou maná quando eu estava com fome. Deus, quando era dia, Ele colocava uma nuvem. Quando era noite, Ele colocava uma coluna de fogo. Deus nos ajudou a vencer os nossos inimigos. Essa era a perspectiva de quem era Deus para o povo. Agora, se você tivesse a oportunidade de perguntar para Moisés, quem Deus é para você, Moisés? Cara, você acha mesmo que a resposta de Moisés seria essa? A resposta de Moisés seria completamente diferente, porque Moisés, além de ver o milagre acontecer, ele se envolveu, ele se disponibilizou para ser parte daquele milagre. Você lembra? Moisés ele pegou o cajado dele, Deus falou assim, Moisés, bate com o cajado na água. Ele foi lá e bateu o cajado na água. Deus falou para ele, Moisés, bate na pedra que a pedra vai sair água. Ele foi lá, bateu na pedra e a pedra saiu água. Ou seja, Moisés, ele se ofereceu, ele foi parte daquilo que Deus estava fazendo. A visão dele muda completamente a partir do momento que ele participa daquilo que Deus está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa, recebe aí no seu coração. Deus quer mudar a nossa perspectiva como igreja daquilo que Ele tem feito. Mas para isso, Ele está procurando pessoas disponíveis para operar milagres juntamente com Ele. Você está disponível para isso, cara? Você quer participar disso? A obra de Deus é muito grande. A obra de Deus, ela requer envolvimento. E quando nós decidimos, porque é uma decisão. Eu estava conversando com um amigo essa semana, eu até perguntei para ele se eu podia falar esse testemunho aqui, na celebração. E eu falei com ele, Rafa Paiva, alguns de vocês devem conhecer, você sabe que ele é muito intenso, que ele é eufórico, que ele queima, que ele é muito energético. Se você conversar 5 minutos com ele, você vai perceber isso, com muita facilidade. E ele estava contando para mim, ele veio fazer um voluntariado aqui na nossa igreja, e aí a gente estava conversando num café, e ele estava falando assim para mim, cara, eu estou num momento da minha vida que eu estou muito confuso, eu estou muito indeciso daquilo que eu tenho para o meu futuro, porque as pessoas profetizam muitas coisas ao meu respeito. Eu sei que eu tenho um chamado missionário, eu sei que eu sou evangelista, mas aqui na minha igreja está acontecendo muita coisa, mas eu tenho um chamado queimando para as nações, eu sei que Deus está me chamando, e cara, eu não sei o que eu faço, porque eu não trabalho, eu estou desempregado, e eu não tenho dinheiro para comprar, para sustentar a missão missionária, eu acho que meus pais não vão me apoiar para eu... Enfim, ele começou a dar uma série de possibilidades e uma série de informações a respeito do futuro dele. E naquele momento o Espírito Santo me levou a falar uma parada para ele, muito interessante, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu falei assim, Rafa, cara, isso tudo é muito bom. Eu tenho certeza que você tem um chamado, eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante. Deus tem algo muito especial para a sua vida. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas que você vai ser muito usado, que aonde você estiver, você vai ser um cara que vai impactar pessoas, que vai transformar realidades. Mas pare e pense um pouco, Rafa. A fé que você está querendo ter é uma fé baseada em visão. Ou seja, eu vejo para crer. Só que o Evangelho, gente, é uma religião, o cristianismo é uma religião que desafia todo tipo de humanidade que nós temos. Já parou para pensar? Porque o que Jesus ele fala, o que Ele nos propõe na maioria das vezes, é a gente ter fé para ver. A gente crê antes de ver. Ou seja, um exemplo
básico daquilo que eu estou falando para você. Eu não vou fazer isso aqui, mas só para você entender. Fé é eu dar um passo sem ter um chão. Está entendendo? E isso que Deus espera de mim e de você. Eu falei para ele, Rafa, cara, para e pensa um pouquinho. Às vezes o que Deus espera é um posicionamento da sua parte. Se você vai ter dinheiro ou não, quem vai prover, aonde você vai, o que você vai fazer. Cara, tudo isso Deus vai abrir as portas. Mas o que falta talvez é um posicionamento. O que falta talvez é uma decisão. Cara, quando você decidir, o sobrenatural ele vai vir e vai começar a descer sobre a sua vida. Deus vai abrir portas. Se você quiser ir para missões, cara, você vai receber provisão do céu. Pessoas vão financiar a sua vida. Portas irão se abrir para você. Cara, se você quiser ficar aqui na igreja, servindo do jeito que você está, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar demais. Você vai crescer muito. Você vai receber muitas oportunidades e muitas vidas vão passar pela sua vida. E ele falou, cara, é verdade. Mas eu falei assim, Rafa, para e pensa. É uma decisão, cara. É uma decisão. A nossa decisão, ela tem o poder de ativar o sobrenatural sobre as nossas vidas. Já parou para pensar nisso? Se Deus ele espera que a gente faça parte do milagre, o que Ele espera da minha vida e da sua vida é que a gente tome uma iniciativa. Talvez a iniciativa, ela vai ser baseada numa decisão simples. Como por exemplo, eu vou ou eu fico. Mas talvez a iniciativa que Deus espera de você é se posicionar a respeito de algum assunto. Mas o nosso posicionamento ele tem a capacidade de liberar aquilo que já está no sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? Faz sentido para você? Para a gente continuar. A incredulidade das pessoas não podem abalar e mudar a minha vida e a sua vida. Gente, é o seguinte, eu não sei você, mas se você já viu algum milagre, se você já presenciou isso, isso é muito legal. Isso é muito bom. Se você vir aqui naqueles encontros de cura do Rick Warren não, como é que é o nome do carinha mesmo? É Randy Clark, é assim mesmo. Se você vir no encontro de cura do Randy Clark, você vai ver muitas pessoas sendo curadas, você vai ver umas paradas absurdas assim, nego voltando a ver, gente que estava com a perna menor crescendo, cara, você vai ver muitos milagres. Mas como eu falei para você, quando você participa do milagre, a sua percepção muda. E deixa eu te dizer uma coisa, o mundo lá fora, ele está doido para te contrariar em todas as questões. O que ele mais quer é olhar para você e falar assim, olha, aquilo que você crê, eu não creio. Se você acha que você faz milagres, se você acha que Deus opera através da sua vida, cara, eu não creio. Até eu ver, eu não creio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você participa do milagre, você não somente você é empoderado, mas você também tem uma outra percepção, a ponto de olhar para as pessoas que falarem para você que não aconteceu e falar assim, olha, não importa o que você creia, eu participei desse milagre. Eu vi algo acontecer. Deus fez algo através da minha vida. Ou seja, a incredulidade do mundo não pode apagar a nossa fé. A incredulidade do mundo não pode mudar a nossa perspectiva de fé. Ou você decide crer nessa palavra, ou você decide crer naquilo que o mundo fala para você. Porque o tempo todo vão existir pessoas distorcendo realidades. Segundo ponto, para você deixar as desculpas de lado e romper os limites, deixe a simplicidade de Jesus te surpreender. Versículo 29, versículo 30. Depois de Pedro, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E o Senhor disse, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Jesus poderia ter dado uma resposta sobrenatural para Pedro também. Para e pensa. Da mesma maneira como Pedro ele teve uma atitude inesperada, Jesus ele podia ter dado uma outra resposta, talvez que não fosse a que Pedro queria. Pedro falou assim, Jesus, se você é Deus mesmo, me faz andar sobre as águas. Jesus podia ter feito 1001 coisas, ele podia ter decidido fazer outra coisa, a não ser fazer Pedro andar sobre as águas. Mas Jesus, ele é simples. Ele disse para Pedro, você quer? Então vem. É simples demais, gente. Sabe de uma coisa? O evangelho ele é muito simples. Ele é muito simples. A gente que complica as coisas. Não é verdade? A gente complica muitas coisas. E deixa eu te dizer uma outra parada interessante. Queria fazer uma dinâmica com você aqui agora. Feche seus olhos onde você está. Agora de olhos fechados,
eu queria pedir para que você tentasse ouvir aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, a voz do meu melhor amigo. Você não consegue ouvir, né? Agora continua de olhos fechados. Agora tenta ouvir a voz do seu melhor amigo aí na sua mente, no seu coração. Tenta ouvir aí. É fácil, né? Você pode abrir os seus olhos agora. Deixa eu te explicar o porquê. Sabe por que é fácil você ouvir a voz do seu melhor amigo? E você não consegue ouvir a voz do meu melhor amigo? Talvez você nem sabe quem é o meu melhor amigo. Então, quem você não tem rotina, quem você não tem costume de ouvir, dificilmente você vai conseguir lembrar a voz dele. Principalmente se você nunca ouviu ele. Mas quando você tem uma rotina, ou seja, provavelmente se você tem uma pessoa que é o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, provavelmente você tem uma história de vida com ela, você já caminhou com ela durante muito tempo, você já andou com ela e você já sabe muitas intimidades dela e é muito fácil se lembrar da voz dela. Sabe por quê? Porque ela está o tempo todo com você. Agora eu quero trazer para uma conotação e um sentido espiritual. Para e pensa. Por que muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Por que será? Será que é porque talvez a gente não está passando tempo com Ele o suficiente para conseguir lembrar da voz dEle? Porque uma coisa é certa, Deus Ele fala o tempo todo. Deus Ele fala através da natureza, Deus Ele fala através da criação, Deus Ele fala através da vida das pessoas, Deus Ele fala de todas as maneiras possíveis. Tem gente, meu pai, por exemplo, meu pai é engraçado, porque meu pai ele fala para mim de umas coisas que Deus fala com ele através da natureza. Teve um dia que ele saiu para caminhar e ele viu um beija-flor e Deus falou com ele através da natureza. Tem pessoas que têm uma outra perspectiva, uma outra visão. Mas de fato quando você passa tempo com alguém, é fácil reconhecer a voz dela. É fácil. Sabe, gente, e o que eu quero trazer para você como perspectiva de pensamento para o seu futuro e para o meu futuro é o quanto nós temos passado de tempo com Jesus a ponto de conseguirmos ouvir as resoluções e aquilo que Ele tem nos dito na simplicidade. Porque Jesus é simples de tudo, gente. Ele é muito simples. Às vezes você está orando por algo que na verdade Ele já está tentando te mostrar de diversas maneiras. Às vezes Deus falou através de uma pessoa, às vezes Deus falou pela segunda vez, às vezes falou pela terceira vez e você não conseguiu identificar ainda. Para você conseguir identificar a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, você precisa passar tempo com Ele. Você precisa ser intencional nisso. Porque a sua carne ela não vai discernir. A nossa carne é falha, a gente é pecador, nós somos seres pecaminosos. Ela não vai melhorar. Então a gente tem que ser intencional. Jesus ele procura falar na simplicidade. Abra os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer a você nessa noite. Bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Gente, essa bem-aventurança que Jesus disse lá no Monte das Bem-aventuranças é muito interessante, porque aqueles que são simples, aqueles que são mansos, aqueles que são, como é que eu posso dizer? Tem a palavra aqui. Puros de coração é o tipo de pessoa que talvez não tem muita malícia, já percebeu? O tipo de pessoa que não é muito malicioso, assim, que é puro demais, ele não vê malícia nas coisas. Cara, felizes são aqueles que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser puro de coração. Eu quero ser puro de coração. Legal, é muito bom ter malícia para muita coisa na vida, mas em questão ao meu Deus, eu quero ser puro de coração, a ponto de conseguir enxergar Deus em todas as coisas. Amém? Uma frase para o seu Instagram aí, ó. Quem é obediente e fiel na simplicidade, reinará sobre a complexidade. Anota aí. Quem é fiel e obediente na simplicidade, reinará sobre a complexidade. O Walt Disney ele fala uma parada muito interessante. Ele fala um negócio que é muito real. O Walt Disney ele fala assim, ó, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E sabe de uma coisa, gente? Quando você começar a buscar Deus de uma maneira intensa, quando você começar a romper os seus limites, quando você começar a rumar em direção ao Espírito Santo, a Deus e à vontade dEle para a sua vida, você vai começar a deixar um monte de costumes para trás.
E sabe de uma coisa, uma reação natural? As pessoas que andam perto de você, elas vão estranhar de alguma maneira. Elas vão olhar para você, talvez elas não vão te compreender, talvez elas vão até te criticar, te taxar de um monte de coisa. Mas deixa eu te dizer algo, o impossível é bom, porque lá não tem concorrência. O impossível nos aguarda, o sobrenatural nos aguarda. Nós não somos chamados para sermos medíocres, nós não somos chamados para sermos cauda, nós temos um chamado para a grandeza, nós somos chamados para reinar, em simplicidade sim, mas somos chamados para reinar no sobrenatural, amém? Você crê nisso, nessa palavra? E terceiro e último, a banda pode vir vindo para cá já, para romper os seus limites, desafie os seus medos e as suas dúvidas. Mateus 14, versículo 30 e versículo 33, dizem assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Gente, sabe uma coisa interessante? O fato de Jesus ter repreendido Pedro, o fato de Jesus ter virado para Pedro e falar assim: por que você duvidou? Sabe o que nos mostra? Sabe o que isso nos mostra? Que Pedro era o total responsável por andar sobre as águas. Não era Jesus. Se fosse Jesus o responsável por Pedro andar sobre as águas, ele não teria afundado. Mas quando Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, por que você duvidou? Por quê? Ele nos ensina que ele era responsável. Ou seja, eu e você somos responsáveis, sim, diretamente pelo milagre de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você está procurando romper e buscar na sua vida. Mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: nós somos parte do milagre. Depende de nós. Fala para a pessoa do seu lado aí: depende de você. Depende de você, sim. Depende de você. Deus é Deus. Ele poderia optar por realizar absolutamente tudo de maneira individual. Mas o que mais vemos na Bíblia são histórias onde a fé do indivíduo foi o ponto determinante para o sobrenatural. Durante o processo de construção de fé, presta atenção nisso aqui. Se tem uma coisa que eu queria que você prestasse muita atenção, é isso. Presta atenção aqui, ó. Durante o seu processo de construção, de fé, de edificação espiritual, é muito natural que a gente caia. O que eu estou dizendo para você não é uma mensagem que diz a respeito de quanto ruim você é quando você cai, não. Nós somos seres humanos e é normal, você já deve ter caído em diversas áreas, assim como eu caí, como os nossos líderes caem também, porque nós somos seres humanos. E existe poder quando a gente afirma a nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Agora presta atenção numa coisa. Quando Pedro afundou, ele gritou: socorro, Jesus, me salva. Imediatamente a palavra de Deus fala: imediatamente Jesus estendeu a mão e tirou Pedro da água. Agora presta atenção no seguinte: Jesus estava dentro do barco quando ele tirou Pedro da água? Não. E quando ele tira Pedro da água, ele levanta Pedro, ele coloca Pedro novamente sobre um solo firme. Só que na verdade aquele solo firme era o impossível, porque era água de novo. E naquele momento que ele levanta Pedro, e eles começam a caminhar de volta em direção ao barco. Isso é uma parada que pouca gente fala: a caminhada de volta. A caminhada de volta. A caminhada de volta, ela nos ensina muita coisa. A caminhada de volta, ela tem a ver com restituição. A caminhada de volta tem a ver com um processo de cura. A caminhada de volta tem a ver com nós aprendermos, um processo de aprendizado. Pedro naquele momento ele estava vulnerável. Ele tinha afundado no meio daquela situação totalmente complexa. Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Esses dias eu fui ensinar os meus cunhados a dirigirem. Gente, é muito engraçado, né?
Que a gente que dirige já tem o hábito e faz tudo automaticamente. E é muito engraçado que você tem que falar tudo para ele, ó. Presta atenção, existe o pedal do freio, o pedal do acelerador e o pedal da embreagem. Aí quando você vai mudar de marcha, você tem que pisar na embreagem e passar a marcha. E ao mesmo tempo você tem que olhar para frente, tá? Não olha para o pedal e nem para a marcha. Olha para frente, porque tem carro na sua frente, tem pessoa na sua frente. Aí quando você está andando, você tem que pisar no freio para você fazer a curva. E aí você tem que olhar no seu espelho para ver se não tem vindo um carro. E ao mesmo tempo você tem que pisar no freio e virar o volante. Assim, e eu falei para eles assim, eu falei, Joões, no começo é um pouco difícil mesmo, porque é muita coisa. E é muito difícil porque você não tem coordenação para fazer tudo aquilo ao mesmo tempo. É um monte de fatores e uma série de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então é natural que você, às vezes, acaba deixando de fazer uma coisa ou outra, porque você se preocupa com a mais importante. Agora voltando para aquela história de Pedro. Imagina Pedro. Gente, Pedro estava afundando. Aquele mar em cima dele, enquanto ele afundava, aquele mar continuava a cobrir aquele barco de ondas. Os discípulos estavam no barco continuando assustados. Eles estavam olhando aquilo provavelmente estarrecidos, sem entender o que estava acontecendo, com algo sobrenatural acontecendo na frente deles. Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas. Eles viam milagres o tempo todo, mas eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas. Então quando Jesus puxa Pedro, Pedro de novo fica sobre solo firme. E Jesus começa a perguntar para ele, Pedro, por que você duvidou? Enquanto eles caminham de volta para o barco. E quando eles caminham de volta para o barco, eles estavam andando sobre as águas. Faz sentido para você? Agora eu quero te trazer algo que Deus me ensinou muito forte a respeito dessa passagem, a respeito dessa caminhada de volta. Existem momentos da nossa vida que a gente vai cair mesmo. Mas a nossa queda, ela não pode determinar se a gente vai continuar no caminho ou não. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que quando nós caímos, Ele sempre está lá para nos levantar. Sabe, existe uma frase muito famosa que você já deve ter ouvido falar, que é: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Deus, Ele sempre vai estar lá para te levantar. Mas quando Ele está lá para te levantar, na maioria das vezes, aquilo que Ele vai te fazer é sobrenatural. Ele vai te colocar sobre as águas. E quando Ele te coloca sobre as águas, você não está andando sobre a água porque você é bom, porque você tem o mérito disso. Porque para e pensa. Gente, existem pessoas de todo tipo no mundo inteiro. Milhares de histórias. Muitas coisas já aconteceram desde que a criação do mundo foi feita. Muita coisa já aconteceu. Mas existem só duas pessoas que andaram sobre as águas. Só duas. Jesus e Pedro. Agora eu te pergunto. Jesus dependia de Pedro para andar sobre as águas? Não. E Pedro? Pedro dependia de Jesus para andar sobre as águas. Eu e você nessa noite somos Pedro. Nós olhamos para o nosso futuro, nós olhamos para os nossos limites, a gente tem medo, e na maioria das vezes esse medo faz a gente afundar. Faz a gente paralisar, faz a gente não se posicionar. Mas aquilo que Deus tem chamado os jovens dessa igreja, os jovens dessa geração, não só os jovens, mas os velhos, os adultos, as crianças, a todos nós, Ele tem nos chamado a levantar e caminhar novamente sobre as águas. Deus quer te colocar sobre as águas, cara. Deus pode tudo sem você, mas você não pode nada sem Ele. E quando você admite isso, quando você admite suas fraquezas, barreiras são quebradas sobre a sua vida, e você dá liberdade para que Deus entre em você, para que Deus faça através da sua vida. Lembre-se disso, existe poder na vulnerabilidade. Feche seus olhos. Cara, eu não sei como é que você entrou aqui nesse lugar. Eu não sei o seu estado atual emocional. Eu não sei o que você veio pedindo para Deus. Talvez você seja o tipo de pessoa que está aqui como uma última oportunidade de Deus fazer algo na sua vida. E eu não sei, de verdade. Mas o que Deus tem para te dizer nessa noite é: levanta e anda sobre a promessa que eu tenho sobre a sua vida.
Você não é falho, isso não te define, os seus erros não te definem. O seu pecado não te define. Aquilo que você já fez no seu passado, talvez tem coisas muito importantes, mas aquilo não tem poder de mudar o hoje, porque o hoje depende de nós. O agir de Deus hoje depende de você querer, de eu querer. Sabe, cara, Deus está te chamando nessa noite. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Repita assim: Deus, fala mais alto aí, Deus, nessa noite, eu compreendi que o Senhor sempre, sempre estará aqui para me levantar. E Deus, fala assim: Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida por inteiro ao Senhor. Fala assim: Deus, eu entrego a minha vida sem reservas, completamente ao Senhor. E Deus, me ajuda a ser como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.